Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade desses estudos, agradecendo pela companhia de vocês. Nós aqui na nossa região, com essa mudança na temperatura, não sabemos nem o que dizer em relação àqueles que estão em situação muito vulnerável nessa época do ano. E a gente fica sem palavras, porque estamos todos no conforto da nossa casa, bem alimentados, aquecidos, e o nosso compromisso se torna muito grande em relação àqueles que não podem, não têm condições de dar o mesmo para seus filhos, para sua família, para os seus entes queridos. Então, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade deste encontro, nesta noite muito fria aqui para nós, na nossa região. Para iniciar as atividades desta noite, o Murilo faz a prece de abertura para nós. Pode ser, Murilo? Já está melhor? Oi, tô sim, graças a Deus. Sim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, buscando entrar em sintonia com os amigos espirituais que nos acompanham, que nos intuem e auxiliam nesse estudo. Mas rogamos também, Senhor Jesus, a Tua misericórdia por sobre aqueles que se encontram sem defesas contra essa onda de frio, que não possuem um abrigo decente, agasalho, que o socorro possa chegar até eles, Senhor. Que as mentes das pessoas sejam despertas para olhar para aqueles que necessitam de auxílio, sejam eles humanos ou não humanos, que possa todos eles serem acolhidos, serem amparados. Que a Tua misericórdia desperte a compaixão no coração das pessoas. Que assim seja. Bem, hoje é o nosso encontro número 46 de Estudando Paulo e Estevão. Já estamos quase chegando em um ano já desse estudo. Então, nós estamos na segunda parte, no capítulo 3, cujo título é Lutas e Humilhações, e estamos caminhando para o término desse longo capítulo. Então, eu vou sair aqui do PowerPoint, mas primeiro aqui fazendo aquele vai e vem, porque agora a gente vai trocar de tela, e é o próprio Murilo que vai dar continuidade aqui às leituras para nós. Então, só relembrando um pouquinho, gente, que Saulo saiu de Jerusalém em direção a Tarso, na Turquia, para reencontrar-se com seu pai. Mas a atitude de seu pai só lhe trouxe mais uma desilusão. E, como o Emmanuel cita aqui, repelindo-o, o genitor, ou seja, o pai de Saulo, lançava-o num abismo. E Saulo começava a compreender que para começar uma nova existência com Jesus, ele não poderia voltar a viver a vida que tinha antes e que ele deveria abrir mão do seu núcleo familiar, do seu núcleo de amigos e dos afetos que possuía. Ele já foi rechaçado por amigos, pela família, no caso, seu pai. Sua irmã também já havia se distanciado, saído de Jerusalém, e ele se sentia sem eira nem beira, saindo de casa
E ele até confessou ao pai que estava doente, faminto, sem abrigo. Ele estava assim, sem eira nem beira, completamente assim, perdido mesmo. E, no entanto, já dando alguns passos, um dos servos da casa de seu pai veio até ele, trazendo uma doação em dinheiro, em moedas, por parte de seu pai. E isso comoveu muito a Saulo. Mas, depois que a gente começar a leitura, a gente vai descobrir mais uma coisinha em relação a Saulo, que todas essas situações pelas quais ele vem passando já estão modificando no seu modo de ser. Mas o que mais chama a atenção da gente, nesse momento em que Saulo retornava a Tarso, esperando que seu pai lhe desse algum abrigo para ele recomeçar a sua vida, Saulo acaba descobrindo que com Jesus, para ficar com Jesus e servi-lo durante toda a sua vida, ele deveria abrir mão de todos aqueles afetos que constituíam, sobretudo, o seu núcleo familiar e o seu núcleo de amigos. E é isso que ele fala aqui, olha. Quando ele fala alijar, ou seja, eliminar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. E claro que a situação estava dramática mesmo. Faminto, doente, sem abrigo, sem saber o que fazer da vida. Como fazer para ganhar o seu próprio sustento? Nem mesmo com os novos amigos na Casa do Caminho em Jerusalém, nem mesmo lá ele poderia ficar. Ele estava completamente ao léu. Mas Jesus estava tentando mostrar para ele, desde já, que a tarefa de Saulo não se limitaria às fronteiras da Palestina. Não era lá a sua tarefa. Não era na Palestina, não era em Jerusalém, não era com os judeus. Ele não percebeu isso ainda, né? Que ele tinha uma tarefa longe das suas terras e longe da sua gente. Mas o que já ficava claro para ele é que ele tinha que abrir mão de todos aqueles afetos. E cá entre nós, gente, não é nada fácil. Não é nada fácil, ainda mais a situação de penúria em que Saulo se encontrava. Então, é a partir daqui que a gente vai continuar. Por favor, Murilo, pode começar. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentiu-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Só um momentinho aqui, Murilo. Olha que coisa, gente. Saulo acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes. Ou seja, ele foi para uma região afastada da cidade. E ele tinha dinheiro. Ele tinha o dinheiro, que as moedas que o seu pai havia dado para ele. Ele não poderia ter procurado uma boa pousada na cidade? Comprado roupas novas, se alimentado bem, se medicado. Ele não poderia ter ido, com o dinheiro que ele tinha, buscar o seu conforto material para poder passar a noite abrigado,
alimentado, seguro, e recomeçar a partir disso, já que agora ele tinha dinheiro na mão. Mas ele não fez nada disso. Ele foi dormir entre as pedras agrestes. Foi para o campo. Olha que coisa, gente. Eu achei assim, quando eu vi essa atitude dele, falei, mas, gente do céu, se fosse a gente, né, se fôssemos nós, assim, na nossa, assim, a preocupação que a gente tem em atender as necessidades do nosso corpo, né? Tá com fome, vai correndo procurar alguma coisa para comer. Tá com dor, vai correndo buscar algum remédio para amenizar a dor. Tá cansado, tá com sono, vai correndo buscar um lugarzinho para tirar um cochilo. Como a gente atende com presteza, com rapidez e dedicação os apelos do nosso corpo físico. Saulo não fez nada disso. Ele guardou dinheirinho e foi dormir entre as pedras. É demais, né, Murilo? Ai, gente. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe desse mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região, banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. Vamos parar um pouquinho aqui, Murilo. Uhum. O que aconteceu com Saulo? Ele se desdobrou em sono, né? Sim. Foi levado a uma região bem celeste, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa nota aí. Nós chamamos de desdobramento. Allan Kardec denominava isso que está acontecendo com Saulo de emancipação da alma. Veja, a gente não encontra Kardec falando desdobramento. Essa palavra é usada aqui entre a gente, entre os brasileiros. Porque quando o corpo adormece, a alma se expande, se emancipa. Uhum. Se for um espírito, se for uma pessoa já mais evoluída espiritualmente, ela pode fazer os seus, vamos dizer assim, os seus passeios, os seus aprendizados, as suas tarefas no plano espiritual perfeitamente lúcida e se lembrar disso no dia seguinte. Então, o que está acontecendo com Saulo, nesse parágrafo que Emmanuel descreve, trata-se de um desdobramento, como nós denominamos, e que Kardec denominava como emancipação da alma, que, aliás, é muito mais lógico do que falar desdobrar, né? Porque você desdobra o que estava dobrado. O que estava dobrado? Eu não sei de onde surgem essas palavras. Então, não é? Então, o que aconteceu? Aliás, o que acontece sempre quando o corpo físico arreia, quando o corpo físico está assim, dormindo, naquele sono, no cansaço, ou num estágio de enfermidade, onde as forças físicas estejam atenuadas, o espírito aproveita
e se emancipa, ou seja, se afasta do corpo físico. E era o que estava acontecendo com Saulo, só que ele foi para uma região de belezas espirituais. E ele estava lúcido, porque ele estava registrando o que ele estava vendo naquelas paisagens. E aqui, para quem tem o livro, tem uma nota de rodapé, que nós vamos colocar aqui, olha. Pode ler, Murilo, por favor. Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, Saulo afirmava: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Nota de Emmanuel. Certo. É interessante que quando Saulo escreve, né? Aliás, quando Paulo, já escrevendo aos Coríntios, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, quer dizer, ele estava falando dele mesmo. Nossa. Então, né, ele estava falando dele mesmo. E falar que foi arrebatado, não, peraí, foi arrebatado até o terceiro céu, né? Tem gente que fala assim, o sétimo céu, vários níveis. Na Uhum. verdade, são níveis, níveis vibracionais no plano espiritual. Desde os mais baixos, aos quais a gente denomina umbral, até os mais elevados, que eles denominavam como terceiro céu. Ou seja, o estado de paraíso, de beleza, de beatitude, de paz, de felicidade, alegria interior plena. Uhum. Então, vejam, a experiência foi tão extraordinária, que a gente vai ver mais daqui para frente o que, que vai acontecer, foi tão extraordinária que Saulo jamais esqueceu e ainda registrou, deixou registrado, tá bom? Só quero pegar aqui, gente, que essa palavrinha aqui, ó, cavatinas, são pequenas melodias, pequenas áreas, a tipos específicos de melodias, tá bom? Bem, então vamos ver o que mais aconteceu para Saulo É. nesse desdobramento, Uhum. nesse fenômeno de emancipação da alma, enquanto o corpo adormecia. E o que eu acho impressionante é que quando tem esses relatos, né? A gente Hum, vê nas obras espíritas sempre fala de alguma melodia, né? Fala uhum, das melodias celestes, que é sim, algo indescritível, né? sim, é. Sempre tem uma música, né? Então, continuando. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas, com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Isso. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Ajoelhou-se não com o corpo físico, né? Em Sim, espírito, né? Que surpresa, hein, gente? nossa. Depois de ter passado por tudo que ele passou, né, Sim, rejeitado por pai, ter é, né, um acalento desse, né? sim, é. Porque o pai era a última esperança que ele tinha, né? Sim, Já não conseguiu nada com o amigo Alexandre, nem com aquele outro Sadoc, nem lá com os amigos da Casa do Caminho, também não podia ficar lá. Então, o pai era a última esperança de acolhimento para ele, né? né? Pode continuar, Murilo. Incapaz de traduzir. Ah, não, já li. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo
aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom baldicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Aqui é blandicioso, assim, é carinhosamente, ternamente, né? Continuando. O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, ou seja, beijar nas mãos Sim. dele, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Essa Nossa, frase serve para todos nós, né? Nossa Senhora. Não se detenha no passado. Quem haverá no mundo isento de erro? Exatamente. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou, comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Nossa Senhora. A primeira Gente, reação dele é a reação humana, de homem, humana. né? É Rever a uma reação noiva, humana. É. penso, olha, o que que eu podia ter tido com ela, né? Uma família, filhos, né? E ela ali Exato. naquele esplendor que inimaginável, né? Em É. espírito. E É. aí Ele ela, ainda, ele ainda guardava, e é natural, né, gente? Ainda guardava os sentimentos relacionados a Estevão e Abigail exatamente como eles eram antes. uhum, Quando viu Estevão, em espírito pede perdão, né? Quer dizer, imediatamente o pensamento dele já lembrou do que ele havia feito contra Estevão. sim, Quando vê Abigail, lembra da noiva amada e todos os sonhos de um casal apaixonado que tinham ido por água abaixo. Ou seja, assim, isso me chama atenção, sabe, Murilo, porque vê assim o quanto a gente tem dificuldade para controlar nossas emoções, né? Ele estava uhum, num momento sublime e diante daqueles dois irmãos resplendentes de luz, o pensamento dele voltava para trás, né? sim, Ou seja, aqueles sentimentos de culpa em relação a Estevão e Abigail ainda existiam em seu coração, né? sim.
E ele continua da onde parou, né? Da onde ele Da onde parou. teve o último Exato. contato com eles, né? Com Sim, Estevão foi ali agonizando na mesa, né? E com sim. a Abigail também se despedindo dela, né? Uhum, E, e eles já tinham, né, progredido uhum, muito mais, né? Além no plano espiritual, né? E aí, sim, aí que ela pega e chama ele a verdadeira missão, né, espiritual, né? sim. Aí É. vem toda essa fala maravilhosa dela, né? Abigail dá um amoroso puxão de orelha em Saulo, né? Falando que agora Sim, os filhos deles são os filhos do Calvário, sim. né? Os necessitados de toda parte, né? O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Está Não, difícil comentar uma fala dessa, né? nem fale, gente. Mas Que ela, grandeza, né? ela traz um resumo, né, da antiga lei e da lei Sim, que Jesus trouxe, né? A sim. antiga lei era o Senhor dos Exércitos e conquistar através da espada, conquistar o Hum. ouro, né, as coisas materiais. E aí o Evangelho, né, é, é trazer toda essa conquista através da paz, né, a Uhum, verdadeira conquista espiritual, né. E ela torna a relembrar a frase que Jesus falou, né? Não uhum. tornes a recalcitrar contra os É, aguilhões, né? Para de dar coice. Já, não bate de frente com aqueles que ainda não te compreendem, né? sim. O que eu achei, bom, essa fala de Abigail é simplesmente maravilhosa, mas assim, a gente precisa grifar e destacar quase tudo do que ela fala aqui em relação ao Evangelho, porque ela cita basicamente duas virtudes, a confiança e a fidelidade com a fé Uhum. ativa ao serviço a Deus. E ainda destaca, é preciso ser fiel a Deus, e que a paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, trabalhadora, que obedece e confia. E aí Uhum. a gente se pergunta, né? Sou fiel a Deus? Deus é fiel, com certeza. Mas eu sou fiel a Deus? E eu? Qual É, paz? Que paz que eu estou buscando? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Né? Que começa com obediência. Fala, quem obedece, o filho obediente, não questiona o seu pai. Ah, por que que eu tenho que fazer assim e não assado? Por que que você quer que eu faça desse jeito e não daquele? O filho obediente acata a vontade de seu pai e ponto final. Deveria ser assim com a gente também em relação a Deus. Obedecer aos seus desígnios, confiando de que Ele nos dá o melhor. E como ela termina, né, gente? Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Mas é que Jesus nunca faltaria a Saulo quando ele tivesse realmente esgotado, né?
a última gotinha de ilusões em relação à vida material. E isso ele já estava experimentando. É demais esse parágrafo, gente. Não dá para dispensar uma palavra de Abigail. Mais algum comentário, Murilo? Deixa eu ver se o próximo... acho que dá para ler só mais um parágrafozinho, daí a gente já passa para o Albertinho. E se alguém quiser fazer algum comentário também, pode falar, tá, gente? Experimentando infindo consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava esses pensamentos, recordou a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus, de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia, novamente, as influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Continua isso também? Só para fechar o raciocínio, só mais esse parágrafo, que daí a gente já passa para o Albertinho. Aí Tá. fecha o raciocínio do que Saulo está pensando e ela vai falar. Reclamas, companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas. Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que nobreçam a alma. Certo. Pode fazer seu comentário, Murilo. Também as falas de Abigail é difícil Nem fale, comentar, né? porque tudo, né? Ela coloca de forma muito clara, né, que esperar companheiros que pensam igual, que vão ajudar e tudo correr fácil, sendo que o próprio Jesus ele não encontrou Não nada teve. disso, né? Ela coloca aqui, né, que os próprios discípulos eles não entenderam nada, só depois que Jesus ressuscitou e depois ainda do Pentecostes é que eles foram, né, compreender realmente, começar a de fato trabalhar com o Cristo, né? Ela fala, teve uns que dormiam enquanto ele estava agoniado no horto, outros negaram, outros fugiram quando colocaram ele na cruz, né? Então, como quem diz, né? Quem é você para esperar, né, mais facilidade, né? Sendo Sim. que ele próprio não teve. E ela lembra a porta estreita, e é Sim. interessante que ela fala, né? Que
o espírito passará sozinho de uma esfera para outra, né? Ninguém carrega ninguém. Não. Isso é muito, muito interessante, né? Toda É. elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Uhum. Então, assim, essa viagem espiritual, né? Fazemos em conjunto, mas o degrau quem sobe é cada um de nós, né? Não adianta esperar que alguém Que vai alguém subir faça no pela nosso gente. lugar. Exatamente. Muito bom, Murilo. Então, obrigada aqui pelas suas leituras e passamos agora para o Albertinho continuar. Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Só lembrando, né, na semana passada, na leitura que fizemos, né, quando Saulo conversava com o pai dele questionou a noiva, né, no Sim. caso, Abigail, né, e ele falou para o pai dele, não, Abigail seria o meu equilíbrio, né? Vejam bem como a leitura de hoje está mostrando realmente isso, né? Isso. Ele no estado desalentado que ele se encontra, então, ele nessa emancipação do espírito, encontrou com Estevão e Abigail está dando realmente o equilíbrio que ele está precisando para prosseguir na sua missão, né? Saulo estava enlevado, não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios, deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas, né? Então, mais uma vez, né, mesmo Saulo estando com todas as esperanças renovadas, né, mas ele ainda tinha essas interrogações, essas dúvidas, né, como ele poderia triunfar, né, nesse mundo, né, que parecia que tudo estava contra, né? E novamente Abigail adiantou-se para reequilibrar o seu pensamento. Sim. Né? O moço tarcense notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus.
Esforçou-se, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Então, aí, que fazer para adquirir a compreensão, dos ensinamentos de Cristo, A resposta, por mais óbvia que possa ser, é amar, como respondeu Abigail. Mas, assim, já automaticamente ele já pensou, que Jesus falava ou aconselhava para amar os próprios inimigos. Mas como amar os inimigos, se todos os repeliam, E a resposta dela, trabalhar, Ou seja, trabalhar para reverter as situações, do nosso dia a dia. Então, amar, trabalhar, Mas tem mais ainda, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. Ou seja, o que quer dizer com o espera, Quer dizer que esperemos o chamado de Jesus, É ele que vai mostrar para nós, quando é o momento certo. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens, em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz.
Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos de circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Né? Então, nesse parágrafo foi descrito de várias maneiras, né, que o ser humano ele é muito orgulhoso e muito egoísta, né? Somos assim várias raças, várias origens diferentes, né? Mas somos, né, a raça humana, somos todos irmãos e todos filhos de Deus. Mas como fazer isso entrar na cabeça, né, de homens tão egoístas e tão orgulhosos, né, que não abriam mão de ideias que tinham que ser evoluídas, trabalhadas para ser melhor entendidas e para a própria evolução da humanidade, né? Então, aí Abigail disse para Saulo: perdoa. Né? Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região, que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando os ecos longínquos de sublimes harmonias siderais. Pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido, né? Então, ele realmente estava numa região que foi chamada aí de terceira, né? Mas numa região elevada, né? Pela própria descrição que Emmanuel dá, né? Sobre sons de harmonias siderais, né? Oriundas de sóis distantes, né? Ou seja, aí mais uma informação sobre, né, o tamanho do universo, né, as muitas moradas que o nosso Pai nos oferece, né? O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres.
a criatura não estava abandonada em particular pelos poderes supremos da criação. Pequena pausa aí, né? Como, né? Num pequeno espaço de tempo, como, né, nós estamos lendo, né? Saulo, ele era realmente um homem muito inteligente, né? Sim. E tendo esse tipo de revelações, né? Então, ele está vendo ali, o universo está cheio de expressões de vida, ou seja, né? Aquilo que nós sempre falamos nos nossos estudos, né? Não não é só no nosso planeta que há vida, né? Haveria corpos celestes como os havia terrestres, né? Ou seja, dizendo ali da pluralidade das existências, né? De espíritos elevados habitando os outros reinos, né? Ou os outros céus, né? E ele até coloca aqui, né, que não é dado ainda ao homem conhecer, né? Então, sim, nesse pequeno espaço de tempo, quanto conhecimento, né? Além de ele ter tido um momento sublime para ele fortificar no amor do coração a missão que ele tinha, mas também já chegando assim esse conhecimento para ele poder ter toda essa bagagem para prosseguir, né? A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia ao Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eternas, né? Dando, então, para compreender, né, que estamos aqui, né, numa breve passagem para aprendizado, né? E estivermos, né, na posição, né, de Estevão e de Abigail, nós também sairemos, né, dos nossos, entre aspas, dos nossos mundos, para também vir a esses planetas como o planeta Terra, para reanimar o coração de entes queridos, né? A natureza... Só um instantinho, Albertinho, só um tiquinho aqui. Assim, eu gostaria de fazer uma recomendação, porque essas 4 atitudes que Abigail coloca para Estevão, aliás, para Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Esses parágrafos onde ela coloca essas atitudes que Saulo deveria guardar consigo por toda a vida, Emmanuel colocou de uma maneira muito, muito bonita, para que a gente não se esqueça disso também. Né? Até mesmo naquela canção de Tim e Vanessa, do Vaso Escolhido, eles trabalham com esses 4 verbos: amar, trabalhar, esperar e perdoar.
pela importância dessas lições que Abigail deixou para Saulo. E claro que se aplicam para nós também. A necessidade dessas 3 atitudes para sairmos vitoriosos espiritualmente. E então, quem tem o livro, vale a pena ler novamente, com bastante calma, esses parágrafos em que Abigail fala dessas 4 atitudes para Saulo, né, mostrando o tamanho da tarefa que caberia a ele e que, claro, também servem para nós, né? E na música Vaso Escolhido, a Tim e Vanessa, eles cantam que é preciso saber amar, renovar-se no entendimento. É preciso trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. É preciso esperar, que a esperança é companheira. É preciso perdoar, porque o amor mais puro se doa. Então, olha, essa canção, quem compôs essa canção, que agora eu não me lembro, ela assim, foi extremamente inspirada, porque inclusive usou palavras da própria Abigail, quando ela fala aqui da esperança, quando ela fala aqui da esperança, com, lá, olha, a esperança sendo a companheira dos seus dias mais ásperos. Então, isso também serve para nós. Amar, trabalhar, esperar, perdoar. Não é? É muito lindo isso. Então, nesses parágrafos onde Abigail fala isso para Estevão, vale a pena, ao longo da semana, a gente ler novamente com bastante calma, porque Abigail deixou para ele um roteiro de trabalho, dentro daquilo que ele sequer poderia imaginar que viria pela frente. Nós vamos parar por aqui, Albertinho, que falta pouquinho para terminar o livro, aliás, o livro não, o capítulo, mas aqui a gente já está faltando só 3 minutinhos e não vale a pena a gente fazer nada com pressa. Mesmo porque nesse parágrafo, esse último parágrafo que você leu, o 112, ele, assim, mostrando, aliás, aquela experiência de ter se encontrado com Abigail e Estevão, trouxe muitos ensinamentos para ele, como a gente encontra depois nas suas epístolas, o corpo espiritual, o corpo material, que não há nada vazio no espaço, o espaço está cheio de coisas, está cheio de vidas, em expressões que nós ainda não conseguimos compreender. Então, assim, daqui para frente a gente vai ter que caminhar mais devagarzinho ainda nos textos, porque as lições vão começar a chover, certo, gente? Mais do que já tem chovido. Porque no próximo capítulo, capítulo 4 da segunda parte, o título é Primeiros Labores Apostólicos. Então, a gente vai começar a aprender mais um pouco ainda. Então, a gente vai parar por aqui, nesse parágrafo, né? Que é o infinito azul é nesse aqui que você leu, né, Albertinho? O anterior você já leu, não leu? Aqui, ó, em seguida, seu vulto... tá certo, isso, passou aqui. Então, agora a gente para no 113. Na próxima semana, terminando esse capítulo e já começando o próximo, tá certo? Então, eu vou voltar lá no Skype e você mesma que faz a prece de encerramento para nós, Albertinho, por favor. Queridos irmãos, continuando com os pensamentos elevados à alta esfera espiritual, vamos agradecer ao querido arquiteto do universo, assim como fez Saulo de Tarso, por ter tido essa oportunidade de elevação,
de conhecimento, de estar em companhia dos entes queridos. Nossa gratidão é pela lição, pelos ensinamentos que chegam até nós através dessa luz maravilhosa que é esse livro. E como veio nos inspirar hoje Abigail, vamos amar, vamos trabalhar, vamos esperar e vamos perdoar. Porque nós estamos nesse planeta justamente para aprender. Aprendendo estamos e vamos colocar então esse aprendizado em prática. Obrigado, querido Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, agradecendo sempre pela companhia de vocês, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, e se puderem, releiam esses parágrafos das falas, das palavras de Abigail para Saulo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras.